últimos tempos em Atenas, a capital grega, que já foi sinónimo de sucesso, vê-se a braços com um dos piores períodos da sua história. Estima-se que 1 em cada 2 gregos tenha vindo para a capital no pós-Segunda Guerra e quando o país integrou a Comunidade Económica Europeia. Eram tempos de prosperidade acompanhados de um boom nos gastos que transformaram por completo a cidade. Não é esta a imagem que hoje temos de Atenas. O desemprego que assolou o país faz-se sentir na capital, que alberga quase metade dos 11 milhões de gregos. Só nos últimos 2 anos foram contabilizados mais 25% de sem-abrigos nas ruas da cidade. Se Portugal é o bom aluno da União Europeia, a Grécia está do lado oposto. Parece ser o mau aluno dos senhores da Europa. O FMI está aqui instalado há 2 anos e não há sinais de melhorias. A crise parece continuar instalada. 6 anos consecutivos de recessão mergulharam o país numa crise profunda com medidas de austeridade extremas que fizeram aumentar o desemprego como há muito não se via. Em janeiro, o desemprego na Grécia estava nos 27,2%, um aumento de 1,5% face a dezembro, o dobro da média europeia. A taxa de desemprego quase triplicou desde o resgate da Troika a 2 de maio de 2010. E as perspectivas não parecem animadoras. Os economistas prevêem um agravamento da situação ainda neste ano, o que se deverá traduzir numa contração da economia em 4,5 pontos percentuais. Para conseguir pagar a dívida e os 130 milhões que a Grécia pediu ao Fundo Monetário Internacional, as duras medidas de austeridade transformaram Atenas no espelho da crise e num exemplo, um mau exemplo dentro da Europa. Para resolver o amontoado de problemas em que se encontra afundado, o governo grego parece acreditar nos sacrifícios. Só vai funcionar, penso, se as pessoas se convencerem que a curto prazo há um fardo que podemos partilhar. E estou a falar das diferentes classes sociais. A alternativa é a bancarrota, o que provocaria situações nunca vividas de pobreza e miséria, como as que as nações vizinhas testemunharam no início dos anos 90, quando transitaram do socialismo para o mercado livre. Também o consumo é sinónimo de crise, ou a falta dele, melhor dizendo. Embora os preços tenham diminuído, a Confederação Grega do Comércio anunciou uma queda no consumo anual para os 50 mil milhões de euros, contra os 60 mil milhões do ano anterior. E quem mais se ressente são os lojistas. Matina tem uma loja de bebidas e de recordações numa das zonas comerciais mais visitadas de Atenas e não se lembra de tempos tão maus como os que hoje se vivem. A loja, que mantém aberta há 12 anos, está a bater recordes de perdas. No, they don't spend. So now we don't have so much work like the past years, but we are 40% down from the last year or from the 3 or 4 years ago. Okay. A classe política é, para os gregos, a grande responsável pela atual situação do país. The Greek crisis. The economy is not so good, as on all the Europe. But okay, we hope that everything will go better. We hope. We don't know, and but we don't think. I don't think personally. I don't think that politicians are doing the best for us. Okay, for our country. Uns passos mais à frente e vamos descobrir a Atena, uma orivesaria ali edificada desde 1990. O proprietário não é convencido pelos argumentos da crise e culpa o norte da Europa pela situação de declínio que o seu país vive. Personally, I think it is a conspiracy against Greece. The crisis was created. It was not something that the Greeks did wrong. It's a conspiracy from some foreign powers, which I don't know who they are and what they are doing, but I think it's for the energy. They're trying to make the Greek people go down so that they will give easily everything else that they are asking for. It is not economic. They want something else. The northern countries, they want something from the south. Jorge compreende a situação dos países do Sul e toma o seu partido. Para ele, a Grécia, assim como Portugal, têm condições perfeitas para saírem da crise e relembra o 25 de abril de 1974.
I'm very happy about the Portuguese army who said that we are going to come out with the guns again and put the flowers in front because we are not going to leave the politicians ruin Portugal. This I like. The customers, because they listen to the television and to you journalists, they believe what they hear. You know what I mean? They say that in Greece, the Germans, they are paying taxes because the Greek people, they don't work. I and my colleague, we work more than 12 hours a day, every day of the year, no holidays. I think we work twice the amount of the French, of the Germans, of the English. We don't have tea time in Greece, we work. And they are trying to tell everybody else that in Greece we do not work and that everybody else is paying taxes because the Greek people don't work. So when the German is not happy, when the French is not happy about Greece, he doesn't come for a holiday. Greece is the nicest place of Europe, just like Portugal. We have sun, we have sea, we have the best food, and we're always smiling. And this is what we sell. A fama do país tem afastado turistas, as manifestações e clima de insegurança não ajudam. Atenas já deixou de ser a quinta cidade mais popular do mundo para se visitar. Estamos na Acrópole, um dos monumentos mais importantes do mundo. Assim é considerado pela influência que exerce na arquitetura ocidental. É também um dos monumentos mais visitados e aqui reflete-se a importância que o turismo tem no país grego. O turismo representa 18% do PIB grego e é fulcral mantê-lo. Para além de garantir rendimentos, é responsável por uma boa parte do emprego gerado pela crise. Em Atenas fomos encontrar a família Leite, que engrossa os números do turismo grego. Vêm da Suíça, mas são portugueses. Nem querem ouvir falar do regresso ao país que os viu nascer. A nova vida, num país diferente, permite-lhes ter as férias de sonho e Natália Leite confessa que, se não fosse o cruzeiro, não arriscava uma estadia em Atenas. Não, porque a nossa estadia na Grécia é dentro de um barco e estamos protegidos por a marinha, ou só não temos problema nenhum. Mas não teria receio, não pensaria duas vezes se tivesse que ficar num hotel no centro da cidade, por exemplo? Sim, não era o meu destino de sonho, não. Não gostava? Não. Nós quando viajamos vamos sempre para hotéis e praticamente não saímos dentro da área do hotel. O patriarca da família Leite não confessa ao medo, mas assume que não será fácil encontrá-lo num passeio pelo centro da cidade. Não, porque a gente também não vamos por aí assim pela cidade sozinhos e vimos os pontos que visitamos e não tenho medo de nada disso. Já no ano passado, apesar do Egito estar em crise, uma semana antes a agência de viagem que anulou o voo, porque senão eu ia mesmo eu ia na mesma lá para o Egito. Cláudia e Vanessa fazem um turismo mais low cost. Chegaram a Atenas para visitar monumentos e museus e ficaram encantadas com os acessos gratuitos. Dá outro ponto de vista e outra perspectiva sobre os museus e sobre as fundações. Quando tu vês o Ministério da Cultura, pensas, isto aqui é uma coisa a sério, uma coisa bem feita, bem organizada, e é o que não há em Portugal. Os museus são todos individuais, cada museu organiza e tem fundos, se calhar apenas para si. Isso é uma grande diferença com Portugal, porque enquanto Portugal os museus ao domingo de manhã são sempre gratuitos, aqui é durante todo o ano, basta ser estudante. E isso é bom aproveitarmos esta nossa regalia e virmos a todos os museus gratuitamente. Considero que na Grécia já poupei bastante dinheiro só por esse fator. O povo grego também ganha uma nota 20 por parte destas estudantes universitárias. A simpatia e a facilidade na comunicação são os pontos fortes. Não há deuses gregos, mas há pessoas simpáticas, que é o que faz toda a diferença na receptividade de uma pessoa. Nesse país. Eu achei muito engraçado um episódio que nos aconteceu, simplesmente estávamos a ver o mapa e vieram-nos logo perguntar se queríamos ajuda. É aquela proximidade com o turista que me deixa contente. Ainda me deixa mais contente é ver crianças nos seus 7 anos a saber inglês e a querer interagir connosco. Atenas é uma cidade super que luta pelo comércio, luta por manter os seus negócios, luta por manter o seu lugar, e acho que é a principal diferença entre a Grécia e Portugal.
os lojistas acabam por se esforçar mais, lutar muito mais e isso nota-se, são super simpáticos, acabam por captar mais clientes e até se calhar vender mais, inovar, colocar mais promoções. Não há volta a dar, os erros estão cometidos e Atenas vive um dos piores momentos da sua história. Se aqui a democracia nasceu, será também aqui que ela vai enfrentar um dos seus maiores testes. Numa manifestação clara de liberdade, a Grécia assistiu às eleições mais disputadas de sempre. Entre a esquerda e a direita não houve espaço para o centro. A vitória foi da direita e daqui para a frente os gregos esperam um futuro assente em pilares de progresso, inovação e ordem social. Quem sabe a Europa consegue um novo rumo sustentado pelo exemplo azul e branco.